Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 14 de julho de 2022, teremos 3 palpites. Um dia de decisão na Copa do Brasil, mas também temos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e na Primeira Divisão Argentina. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Operário e Sport. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Sport em quinto com 25 pontos e o Operário ali em 13º com 19 pontos somados. Jogo de equipes em momentos opostos, mas que uma vitória aqui pode mudar muito a tabela de classificação. Mas a gente tem que lembrar que o Operário nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Sport nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, 2 partidas com no mínimo 2 gols ou mais em cada uma delas. Detalhe, tivemos um 3-1 e um 2-1, ou seja, jogos com no mínimo 3 gols ou mais, bem mais que a nossa pedida. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,59, uma cotação muito boa para um Sport que precisa muito vencer, até porque já está a 4 pontos do primeiro time ali dentro do G4. E lembrando que o Sport é o primeiro time fora dessa zona, então precisa muito vencer, porque mesmo pontuando aqui, tendo os 3 pontos, a equipe não entra no G4 nessa rodada. Pegam um Operário que, apesar de estar em 13º, está apenas a 1 ponto do primeiro time dentro do Z4, então também é muito importante vencer, até porque uma combinação de resultados pode jogar os paranaenses para dentro da zona incômoda. Mas a gente tem que lembrar que o Operário vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória nos últimos 5 jogos. A equipe vem oscilando e oscilando muito, vem de uma derrota dentro de casa para o CRB, além de uma derrota para o Brusque fora de casa. Já a equipe do Sport, que vinha oscilando negativamente, tem 3 jogos de empate, 1 vitória e 1 derrota. Essa vitória foi no último jogo, onde a equipe voltou a vencer depois de certas rodadas, venceu a boa equipe do Londrina, então deu uma moral para a equipe pernambucana, que agora enfrenta os paranaenses, que não vivem um bom momento, mas que ambos precisam vencer. O Sport para continuar a caça de Bahia e Grêmio e do Vasco, quem sabe, e o Operário vencer para distanciar da zona de rebaixamento. Então um jogo muito importante que eu vejo com a possibilidade de 2 gols, por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,59 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Palmeiras e São Paulo, decisão lá na Copa do Brasil. Primeiro jogo 1-0 para o São Paulo no Morumbi. E para esse jogo eu acredito que deve manter a tônica de outras partidas que essas equipes fizeram. Até porque o Palmeiras nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o São Paulo nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41, já está uma cotação muito boa para esse mercado do over 1,5, e a gente está falando de um jogo eliminatório que o Palmeiras, uma das sensações dos últimos anos do nosso campeonato nacional, começa em desvantagem. Vem de um empate contra o Fortaleza fora de casa, mas também vem de uma boa classificação na Libertadores sobre o Cerro Porteño. Já o São Paulo, que vem de um bom empate contra o Atlético Mineiro num jogo cheio de reclamações, vem de uma classificação na Sul-Americana e tem o resultado do primeiro jogo a seu favor. Lembrando que jogos entre São Paulo e Palmeiras tá acostumando ser movimentado, tá acostumando ser jogos para gols, principalmente na final do Paulista, onde o São Paulo meteu 3-1, depois o Palmeiras meteu 4-0. Então eu acredito que deve ser a tônica desse jogo, esses princípios, até porque o São Paulo deve dar uma recuadinha, o Palmeiras deve pressionar muito, como vem fazendo nos últimos jogos, até porque é uma equipe forte e tá atrás do placar e vai tentar a todo custo buscar essa classificação numa Copa do Brasil que vale muito dinheiro. Por isso eu vejo espaço para o São Paulo fazer gol nesses espaços deixados pela equipe do Palmeiras quando atacar, mas a equipe do Palmeiras também é muito boa, é muito qualificada e pode fazer até mais de 1 gol. E isso
ser muito interessante para o nosso palpite do over 1,5. Então um jogo de sérias possibilidades, que 2 gols aqui é bem plausível. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Central Córdoba e Patronato, jogo da primeira divisão argentina, que a gente tem o Central Córdoba ali em 16º com 8 pontos e o Patronato em 20º também com 8 pontos. Duas equipes ali mais pro meio baixo da tabela, mas duas equipes com boas médias de gols. Até porque o Central Córdoba nos últimos 5 confrontos, em todos eles a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em cada um de seus jogos. Já o Patronato, nos últimos 5 duelos, em 4 deles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 confrontos diretos, em 2 deles também tivemos a perspectiva de ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo lá na Argentina vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,60, uma cotação muito boa para duas equipes que precisam vencer, até porque estão ali no meio baixo de tabela. O Córdoba tem 8 gols marcados e 9 sofridos, e o Patronato tem 8 também marcados, mas já sofreu 10. Precisam vencer para sair daqui dessa parte de baixo da tabela, até porque os líderes já estão começando a desgarrar. Nils, que é o líder, tem 15, Ginásio tem 14, Huracan tem 14, então são equipes que já estão ali com o dobro de ponto praticamente de Central Córdoba e de Patronato. As equipes precisam vencer, mas vem oscilando nos últimos jogos. O Central, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória nos últimos 5 jogos, e o Patronato vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, um jogo que vale muito para as duas equipes, que vem fazendo campanhas bem semelhantes e que também podem manter a tônica dos seus últimos confrontos e ter a possibilidade de até mais do que 2 gols para esse confronto. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 3 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!